Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida ela nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes vamos fazer uma oração e pedir para que Deus esteja falando ao nosso coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença neste momento para pedir, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse dia. Queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela possa estar transformando o nosso coração nesta manhã, que ela possa vir de encontro ao nosso coração nesta manhã. É a oração que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo de hoje está em Isaías 41, versículo de número 10, que diz assim: Por isso, não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. O tema do vídeo hoje é medo. O medo é uma emoção que se manifesta por causa de uma ameaça ou um perigo, né? E vamos hoje estar fazendo um estudo, então, analisando sobre o medo na Bíblia, né? A palavra de Deus, ela diz para não termos medo. Por quê? Porque o medo é o contrário da fé, né? A fé é você crer em Deus e nas palavras dele, e o medo é você crer no mal, né? Você crer no inimigo e naquilo que vai contra a palavra de Deus, né? Nos perigos, nas ameaças. Medo é uma coisa que atrapalha a gente, né? De crer em Deus, de ter fé em Deus. Vamos ver um exemplo disso lá em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aqui a gente vai ver, né, Mateus 14, 22 em diante, como o medo ele atrapalha a nossa vida, né? Existem muitas pessoas, às vezes, que sofrem de crise de pânico, né? Daquele medo extremo, excessivo, que a pessoa não pode nem, às vezes, sair do próprio quarto, de medo que ela não sabe, às vezes, nem do que ela tem esse medo, né? É um medo que ela não sabe nem do que ela está tendo, né? Então, a palavra de Deus é para essas pessoas hoje, né? Eu já tive isso, já passei por muito medo, por depressão, por ansiedade, né? Já tive época que eu tinha medo de ir no banheiro da minha casa sozinha. Então, eu pedia pro meu marido me acompanhar. Então, e não é fácil, né? Não é fácil lidar com esse tipo de coisa. A gente não sabe de onde que vem aquilo. É só um pavor, um medo que algo vai acontecer. A gente não sabe nem o que é, né? E fica ali desesperado, né? Esperando aquela ameaça iminente, aquilo que tá para acontecer, aquele perigo, né? E fica ali com medo, coração acelerado, suando frio, tremendo. É uma coisa bem complicada, né? Mas nós vamos ver hoje na palavra de Deus que nós não devemos ter medo, né? Que Deus, ele já nos libertou disso, né? Versículo 22 diz assim: Imediatamente após Jesus, insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então estava dando tudo certo, né? Tava primeiramente uma tempestade e tal, e aí Jesus foi ao encontro deles, né? Então, até ali, Pedro se levantou e foi sobre as águas. Isso estava indo bem, né? Ele estava indo bem. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então aqui nós vamos ver que o medo, ele pode vir pela ausência de fé, né? Ou porque a pessoa é muito infantil ainda no mundo espiritual, na fé, né? Ela crê muito pouco, então ela dá lugar ao medo, ao invés de dar lugar à fé, né? A acreditar no que a palavra de Deus diz. E a presença de medo também pode indicar a ausência de Deus na vida da pessoa, né? Ou indica que a pessoa
é infantil ainda na fé, que ela precisa crescer a fé dela, crescer na fé, ou então que Deus está ausente na vida dela, né? Porque a comunhão com Deus, ela gera uma confiança em Deus. Quando a gente tem uma comunhão diária com Deus, quando a gente busca a Deus e busca ter comunhão com Ele, a nossa confiança nele aumenta, e confiando mais nele, diminui então os nossos medos. Outro exemplo, então, de medo, temos lá em Lucas 8, 22 em diante, que diz assim: E aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam risco de naufragar. Então, eles estavam com Jesus na vida deles, no barco deles, entende? Mas eles deixaram Jesus adormecer. Então, às vezes, é aquele cristão, eu ou você, que nós estamos com Cristo, entendeu? Ele está na nossa vida, só que a gente deixa ele adormecer. A gente começa a ter menos contato, menos oração, menos leitura bíblica, entendeu? E aí, a partir dali, é uma porta já aberta para o medo surgir na nossa vida, entendeu? Começa a surgir as incertezas da vida, começa a surgir o medo, porque a gente deixa Deus adormecer, Jesus adormecer no nosso barco, entendeu? A gente não fala mais com ele está ali, mas a gente não fala mais com ele. Então, os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e elas lhe obedecem? Bom, aqui nós temos mais um exemplo, então, né, que o medo veio por falta de fé, né? Então, essa porta, o medo, ele é uma porta aberta para que o inimigo ele possa agir na nossa vida, porque a partir do momento que você começa a ter muito medo, ele começa a agir, entende? Por isso que a gente precisa fechar essa porta. Quando eu tinha essas crises, né, de medo, eu sempre ficava citando a palavra, eu ia orar e tudo, e é uma coisa muito difícil mesmo, né? Eu não vou dizer que é uma coisa fácil, mas eu digo pra você, vale a pena você confiar e continuar buscando a Deus. Crer, né, na palavra dele, citar a palavra dele, citar em voz alta, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tinha bastante dificuldade também em ter fé, né? Então, eu passei por vários momentos de desespero, né? E o que eu fazia era orar, falar com Deus e falar: Deus, aumenta a minha fé, me socorre, né? Eu citava bastante aquele versículo do Salmo lá: Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí citava também essa palavra de Isaías 41:10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, né? Eu te sustento. E também Josué 1:9, que diz assim: Ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então, a gente precisa crer, acreditar nessa palavra, buscar ter comunhão com Deus, quanto mais a gente tiver comunhão com Deus, mais confiança a gente vai ter nele e menos medo a gente vai ter. E note aqui que ele diz que é uma ordem, né? Não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. É uma ordem de Deus para nós. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 de João 4:18. No amor não existe medo, receio, medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, são versículos para a gente estar citando, né, durante o nosso dia. Se você está passando por uma fase difícil de medo, creia nisso. Deus está contigo por onde quer que você ande, né? E se aperfeiçoe no amor, né? Ou seja, busque, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, né? E pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Eu também me apegava bastante naquele versículo de Jó que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? E eu orava com base naqueles versículos. E eu não vou mentir para vocês, tinha dias que eu tinha vontade de desistir de tudo.
sabe? Era tão difícil mesmo as lutas que eu tava passando, mas eu me apeguei firme nessas palavras. Eu falava, eu só tenho isso aqui, eu só tenho essa palavra. E naquela palavra eu ficava firme, sabe? Então eu digo a mesma coisa pra você. Se afirme com Deus, tenha fé em Deus, né? E assim o medo ele vai deixando, ele vai diminuindo, 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 e quando você vê, ele vai ter desaparecido da tua vida, né? Aquele momento de treva, de tempestade vai passar e vai vir um momento de paz na tua vida, amém? Outra coisa que você deve fazer, quando vir esses pensamentos ruins que você não quer, você amaldiçoa eles. Lembra daquela figueira lá que Jesus foi procurar os frutos nela e ela não tinha frutos, e aí Jesus amaldiçoou ela e ela secou até as raízes? Então você amaldiçoa os pensamentos para que eles sequem até as raízes, né? Então você fala em voz alta assim: eu amaldiçoo esse pensamento, ele nunca vai se tornar realidade, porque daí você cita a palavra de Deus, está escrito, eu tenho a mente de Cristo, né? Então você cita isso, você repreende os pensamentos malignos e cita a palavra de Deus, né? E repreende o medo na tua vida, repreende a ação maligna na tua vida também, porque a palavra de Deus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E a palavra de Deus, ela também diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de coragem, de ousadia no Senhor, né? Então você começa a determinar isso, começa a marchar dentro da tua casa e vai orando e vai falando em voz alta, recitando essa palavra, vai recitando a palavra que diz, não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque sou o teu Deus, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Vai recitando a palavra de Deus e vai aumentando a tua fé. Como que aumenta a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então começa a ouvir pregações, começa a ler a Bíblia em voz alta para que você ouça aquela palavra que você está falando, para você poder crer mais, né? Porque quanto mais fé, menos medo, né? Porque daí é a ausência do medo, né? A presença de Deus na sua vida vai ser a ausência de medo. Amém? Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? E mais, né? A presença de Jesus na tua vida vai fazer você não ter mais medo, não ter mais ansiedade, nem depressão. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor, a gente tem abundância de alegria, né? Então, se você ainda não tem Jesus, convide Ele para fazer parte da sua vida. Como que eu faço isso? Faz uma oração simples, né? Você pode até, se você quiser, eu faço essa oração com você agora. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, diga, eu quero, aí na sua casa, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora em Tua presença, Senhor, para aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro agora, como diz a tua palavra, Senhor, crê no teu coração e confessa com a boca. Senhor, eu creio no meu coração que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, que Ele veio, morreu no meu lugar, levou os meus pecados e as minhas enfermidades lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E eu confesso isso com a minha boca, que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, salva-me. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu peço, perdoa, Pai, todos os meus pecados cometidos desde o meu nascimento até agora. Pecados por atos, palavras, pensamentos, consciente e inconscientemente. Eu confesso, Pai, todos os meus pecados a Ti. Confesso que eu tenho pecado, Pai, e que eu preciso do Teu perdão e da Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Prontinho. Agora você já tem o Senhor Jesus fazendo parte do seu coração. Agora você pode começar lendo um versículo da Bíblia por dia, falando com o Senhor, orando. Como que você ora? Como uma conversa, como você estivesse conversando com alguém, né? Dobra o seu joelho no seu quarto, a palavra de Deus diz que você pode fazer isso no quarto, fechar a porta e orar sós com Deus, né? E aí você conversa com Ele, não precisa você fazer orações longas, né? Orações simples, fala com Ele e assim você vai ver que a mudança ela vai vir, é aos pouquinhos, né? Mas você precisa dar o primeiro passo, né? O primeiro passo você já deu, aceitou o Senhor Jesus, e agora você continua passo a passo e você vai ver que a tua libertação ela vai vir. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!